Olá pessoal, Ederson Selvati falando e hoje vamos para a nossa sexta aula do nosso treinamento Delphi para iniciantes. Eu já estou com a pasta criada aqui do projeto, né? Vamos voltar lá para a gente ver o que a gente terminou, né? Fazer uma recapitular sobre a última aula, né? Bom, o que a gente fez na última aula aqui, pessoal? A gente criou, né, a herança, né, de formulários de cadastro e os formulários de edição de dados. Mas hoje o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pouquinho mais de responsabilidade nesse formulário de cadastro da gente aqui. Porque ainda assim, vamos ver aqui no cliente, a gente ficou com um pouquinho de código aqui, ó, né? A gente criou um formulário aqui para abrir edição de dados, né? Ou seja, todos os nossos formulários de CRUD, por padrão, como a gente, por convenção nossa aqui, né? Eles vão ter que abrir edição de dados, todos eles. Dei dois cliques em cima de um grid, tem que abrir edição de dados. Então, ou seja, se eu tenho que fazer isso, bom, esse método já não precisaria ficar aqui, já poderia ficar no nosso formulário, né? Herdado, no nosso pai, né? Então vamos pegar lá no nosso cadastro base, né? Que a gente colocou, vamos transcrever esse método para lá também, né? Vou passar ele para lá. Ele também vai ser um método, né? Procedure, abrir edição de dados, ponto vírgula virtual. Eu posso ter implementação nele também aqui, que se a gente quiser usar no futuro uma rotina de RTTI para poder abrir o formulário em questão, a gente vai poder. Mas por enquanto eu vou deixar simplesmente assim, ok? Beleza? Beleza. Então aqui eu vou ter que fazer um override desse cara. Mas vou fazer melhor. Não vou fazer override não. Aliás, vou ter que fazer o override. Sim. Procedure, abrir edição de dados, ponto vírgula, override. Certo? Eu já tenho ele aqui, então não vou me preocupar com ele aqui não, beleza? Só que é o seguinte, com isso agora eu vou conseguir eliminar alguns métodos que a gente tinha aqui, que tinha que obrigatoriamente ter sido implementado, inserir e editar. Esses dois aqui vão sair fora. Porque a gente vai ver, inserir e, opa, foi inserir que eu falei, que eu tirei lá, deixa eu ver, remover, Ctrl Z, né pessoal? Editar que eu removi, né? E o inserir. Beleza. Então nossa classe aqui ainda ficou menor ainda, né? Então, ou seja, eu tenho a obrigação de abrir o formulário de edição, né? De exibir os dados, que eu tive que subscrever para chamar minha função de abertura de dados, né? E o create, destroy e a função de abrir de dados propriamente dita. Agora, como que eu vou fazer para abrir o formulário de edição de dados? Né? Abrir a edição de dados aqui eu não faço nada, né? Mas nos meus métodos aqui, ó, editar, eu posso dar seja para edição, chamo abrir edição de dados. Perfeito? E no inserir, a mesma coisa. Abrir edição de dados. Então, ou seja, quando eu bater nesse método aqui na minha classe Pi, né, no meu clientes aqui, lembrando que, né, no meu clientes, esse é um método herdado, né, o inherited aqui é importante, tá? Porque se eu botar algum código aqui futuro, né, ó, algum código aqui, se eu tirar o inherited, vou mostrar para vocês como funciona. Então, pessoal, vamos fazer um show diálogo aqui, ó, show message teste, para vocês entenderem, né, a profundidade aí do inherited e da herança. Vamos rodar aqui, pessoal, para vocês verem que eu mandar abrir edição de dados. Eu tenho um código aqui no Py, no abrir edição de dados. Vamos lá. Deixei o inherited aqui. Exibir. Perfeito. Creio que é só isso. Né? Que todas as rotinas estão sendo executadas pelo formulário Py. Vamos ver lá. Cadastro os clientes. Dois cliques. Observem que ele executou o código lá do pai para só depois executar o código do filho. Certo? Na hora que eu entrei em edição. Vamos remover lá, né? Porque acho que ficou claro aí, né? Que ele executa um código do pai quando dá. Opa, não ficou claro ainda porque a gente não viu sem o inherited, né? Se eu tirar o inherited desse método aqui, como é que acontece? Dois cliques, não mostrou mais nada. Mesmo eu tendo o show message lá no código do pai. Ok? Então o inherited serve para isso, pessoal. Para executar o código que está na sua classe ancestral. Então aqui não tem nada. O clientes, perfeito, abrindo edição de dados. Vamos lá, vamos ver como é que ficou agora. Cadastro os clientes, dois cliques, ESC,
Sim, né? Quero cancelar. F5 inserir. Perfeito. Sim. F6 editar. Perfeito. Praticamente zero código na nossa interface, né? Obviamente tem aqui no código no cadastro pai, né? Que foi responsável por fornecer isso tudo pra gente, né? E nas classes filhas, praticamente zero código, pessoal. Muito bacana, né? Legal a gente trabalhar com herança, né? Com orientação objeto, né? A gente está usando aí os sobrecarga de método. Sobrecarga não, é sobreposição de método, né? Porque sobrecarga a gente pode escrever um método com a chamada, por exemplo, posso escrever o método exibir, né? Ponto e vírgula, com um parâmetro diferente, né? Tem que ter uma diferença de parâmetros, né? P para dois pontos integer, né? Ponto e vírgula, overload, já é outra palavrinha aí, né? Que nos ajuda nessa definição, porque aí eu vou ter um método com o mesmo nome, porém com input de parâmetros diferentes. Então, para isso, a gente vai usar o overload, ok? Isso acontece muito em construtores, né? Que você tem construtores que recebem diversos parâmetros. Então, normalmente os construtores são sobrecarregados. Beleza, mas tem um negócio que tá me incomodando aqui ainda. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem um incômodozinho aqui. Vou dar 2 cliques aqui nesse cara, dei 2 cliques. Vou dar ESC, não fiz nada. Ele está me pedindo, existem dados ainda não salvos, deseja continuar? Não alterei nada. Por que está me perguntando isso? Né? Não fiz nenhuma alteração? F6 editar. Ó, vou inserir. Dei ESC, não alterei nada. Então, para que está me perguntando, né? Tá só me atrapalhando. Então, vamos lá no nosso edita dados base. Esse cara aqui. A gente tem um código aqui, né? Que a gente trata isso, não é isso? Então, o dataset, né? O dataset que a gente está em questão aqui, esse fdataset, nossa variável aqui, ele tem um atributo. Eu vou testar isso aqui, ó. If fdataset.modified, então, begin, certo? Vamos lá, jogo isso para cá. Se não, eu simplesmente mando cancelar. Então, ou seja, se tiver uma execução do can close aqui, né, eu mando executar. Mas aqui, para ficar melhor ainda, visto que can close vai ser sempre true, né, eu posso fazer isso aqui, ó, para evitar essa duplicidade de código, né? Pronto. Porque por padrão, can close chega true aqui, ok? Então, ou seja, chega true. Se o dataset não estiver em edit mode, ótimo, né? Ele vai fechar normal. Se ele estiver, o can close aqui vai me... Por mais que ele passe batido aqui, ó, num stage modificado, o can close sempre é true. fdataset.cancel. Vamos lá. Cadastro os clientes. Dá 2 cliques. ESC. Vou inserir ESC. Vou mudar o Antônio Satil Neto Júnior. Beleza? ESC. Não cheguei a modificar ainda, né? Júnior. Agora sim modifiquei. Existem dados não salvos. Deseja continuar? Sim. Ok? Aí beleza. Ó. Aqui ele entendeu que Neto Júnior. Somente quando eu mudar de campo, que eu vou postar o dado aqui. Somente quando eu mudar de campo, ou der um enter, ou fizer coisa desse tipo, esse registro sim vai ser postado. Vamos observar o comportamento aqui no dataset atrás, quer ver? Ó? Antônio Satil Neto, ok? Vamos ver esse registro aqui. Antônio Satil Neto Júnior. Tá vendo que ele não sofreu alteração ainda, né? Sair, aí sim ele sofreu alteração. Certo? Então, para a gente não perder se o usuário digitou alguma vez isso aqui, né? Se ele, um exemplo, né? Vamos supor que o usuário pegou e digitou aqui, né? Digitou aquela tanto de coisa e tal, não saí do campo. Vou pôr um exemplo, o campo de preço. Só mudei o preço ali e não saí do campo. E fui de ESC. Na verdade, deveria dar um F10, né? Salvar, né? Mas ele foi e deu ESC. Né? Então vamos fazer um código para tentar resolver isso. Né? Então, assim, vamos parar aqui, né? Ctrl F2. Deu um código aqui para que ele deu ESC. Isso. Vamos lá. Existe um active control, 2 pontos igual a new. Com isso eu forço que qualquer controle que estiver em foco, perca seu foco. Entendeu? Perca seu foco. E no momento que ele perde seu foco, qualquer dado que tiver no buffer daquele controle vai ser postado, vai ser gravado. Será que é isso mesmo? Vamos ver lá?
Vamos pegar o Antônio Satil Neto de novo, né? Júnior, não é? Opa, viu só? Então eu garanti aqui que qualquer, né? Mas ele não fez, deixa eu ver. Antônio Satil Neto Júnior. Não quero continuar, né? Eu quero gravar, não é para gravar realmente não, né? Eu falei que queria continuar assim, né? Então, que já tá no buffer lá, né? Porque eu dei um Active Control igual a new, né? F10 salvar, sim. Perfeito, é isso aí. Achei que o comportamento tinha ficado errado ali, mas não ficou não. Ó, Júnior, beleza? Beleza. Passei já vai fazer, então aqui já tem alteração. Vamos lá, eu quero só diretamente aqui no campo, ó. Em cima dele. ESC. Existem dados ainda não salvos. Quer continuar? Sim. Ele vai voltar pro Júnior lá. Perfeito. Assim como também temos que fazer isso aqui pro F10. Salvar aqui, ó. Active Ctrl. 2 pontos igual a new. Também eu garanto que qualquer foco que estiver ali, que não tiver postado ainda no dataset, ele vai ser postado no campo correspondente. Então, beleza. Açougue Paiva Neto. F10, sim, beleza, né? E Açougue Paiva Neto. Paiva, ESC. Não. ESC, sim, beleza. Funcionando, pessoal, funcionando legal. Uma coisa que eu vi que eu não gostei ali foi que esse formulário aqui ser redimensionado. Não, vamos deixar redimensionado aqui, tá? O de edição de dados que eu não quero que seja redimensionado, não. Porque é controle de tela, né? Então vou fazer aqui no o cadastro base, edita dados base. Esse cara aqui, ó. Vamos mudar a propriedade border style dele de sizeable para single. Pronto. Acabou. Não temos mais problema com isso. Vamos ver aqui, cadastro clientes, 2 cliques. Pronto, aqui ó, eu não redimensiono mais esse formulário. Fica do tamanho que a gente quer, né? Para evitar que seja redimensionado e sobreponha controle. O cliente faz sem querer, baixa a tela aqui, vai te ligar, sumiu os controles da tela, né? Então, para a gente evitar isso aí. Certo? Então a gente deu uma melhorada muito grande, pessoal. Vocês viram que com o uso da orientação objeto, com o uso de herança, nosso código vai ficar muito simples de se trabalhar, né? Vai ficar muito fácil de se fazer e a gente vai ter uma economia muito grande de tempo, né, para o desenvolvimento. Bom, vamos lá, né? Vamos ver se isso na prática de fato realmente é interessante, né? Daqui para frente a gente vai começar a criar novos cadastros, novos formulários, né, para a gente poder trabalhar aí. Mas ficou uma coisa pendente aqui, né, pessoal? A gente tem aqui um UDM sequenciador, lembram? A gente tratou somente aqui no Max, né? Foi isso? A gente tratou do tipo sequenciador TS Max, né? Agora a gente vai tratar a situação do TS sequencial, né? Que a gente não tinha tratado daquela vez, né? Então vamos lá, senão belinho. Né? Código aqui, ó. Código aqui que a gente tem que trabalhar ele. Vou dar uma pausa um minutinho aqui para me ligar a energia. Já volto. Voltando aqui, pessoal. Como é que vai funcionar isso aqui? Vou usar um comando aqui, ó, query sequenciador. .close. Né, vou fazer um teste, né, se existe, né? Query sequenciador. Sequenciador.sql.clear. QRY sequenciador.sql.add. Select. Campo, né? As ID from mais ptabela. O que ele vai fazer? Né? Ele vai selecionar esse valor dessa tabela from sequenciador, que chama tabela, não é isso, pessoal, que a gente pôs lá? Sequenciadores, isso. Sequenciadores, where tabela foi igual
quoted str de ptabela. Então esse quoted str é para colocar aspas, né? Ou seja, que a tabela vai chegar para a gente aqui com o seguinte conteúdo, exemplo, clientes. Ela vai chegar para a gente assim, ó, clientes. Mas no SQL eu preciso que ela seja, né, encodada, né, dentro de aspas, né? Seja fechada por aspas. Então o quote str faz isso para a gente. Então qry sequenciadores ponto sequenciadores ponto open. Então parênteses aqui, né, pessoal? Não. Ponto open. Você tá chorando aqui? Campo, tal, mais cota de str de tabela. Qual o problema? Sequenciador, rapaz. Não, é isso. Misturei o nome da tabela ali, bagunçou. Vamos lá. If qry sequenciadores ponto exempt, ou seja, é vazia essa tabela. Então, se ela é vazia, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que inserir. Opa! Eu vou ter que inserir um registro nessa tabela. Então, para isso, vamos lá. Begin end. Se não for vazia, ou seja, vou retornar aqui. Para isso, eu vou precisar de uma query adicional, pessoal. Vou para vocês aqui, para ajudar a gente aqui. var qry dois pontos tfd query. Eu vou criar uma query manualmente aqui, né? Na mão. qry dois pontos igual tfd query, que é o mesmo componente desse aqui, viu, pessoal? Ó, só que eu tô fazendo ele manual, criando ele na mão, né? Ponto create new, ou seja, eu vou destruir por minha conta. Try. Jogar para cá. fd query ponto free. Pronto. Eu criei, destruí ela. Então aqui está garantido. tfd, né, que é o tipo dela, né? Então beleza. qry, ela precisa de um connection. Connection, dois pontos igual a dm.db. Perfeito? Ela precisa saber em qual banco de dados ela vai conectar. Então vamos lá. Selecionou o campo ID from sequenciadores, onde tabela aqui eu vou mudar já para usar meu query, pessoal. Não, vamos usar o sequenciador mesmo aqui, porque eu vou precisar do valor dele aqui. O que acontece? Eu vou tentar selecionar da minha tabela lá de sequenciadores, eu vou tentar selecionar o registro que existe naquela tabela lá. Se porventura não existir, ou seja, ela é vazia, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou inserir um novo registro nessa tabela. Então com isso eu vou fazer query.close qry.sql.clear qry.sql.add insert into sequenciadores tabela view id o seguinte valor, select max de mais tabela, ptabela, max de campo, né? pcampo, ok? Max de pcampo mais um, vírgula, from mais ptabela, ok? Então o que nós vamos fazer aqui? Meu SQL vai fazer vírgula 1 tabela select mais ptabela mais vírgula max de campo from ptabela. Perfeito. O que vai fazer aqui, ó? qry.exec.sql. Se não, eu vou fazer o seguinte: qry.close, select
Vamos lá aqui. Update. Sequenciadores. Set. Campo igual a campo mais 1. Where tabela igual a cota de str, né, pessoal? Cota de str. No caso aqui é o parâmetro, né? De p tabela. From p tabela, select cottage str de p tabela. Max campo from p tabela. Perfeito. Vamos explicar isso aqui já já, pessoal. Result, 2 pontos igual a QRY sequenciadores, ponto field by name, field by name. Para a gente não ter problema de concorrência, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Esse mesmo campo SQL aqui, esse mesmo SQL eu tenho que rodar ele aqui, ó. Eu pego o valor atualizado. Result, 2 pontos igual a QRY sequenciador, ponto field by name, id, ponto s integer. Ok. Tanto para esse SQL quanto para esse SQL aqui, né, o result vai ser o mesmo. Então ambos aqui podem pegar, né, para a gente não ter problema, pegar o registro atual. Qualquer um deles aqui vão obter o mesmo resultado aqui, ó. Vamos compilar ver se vai dar certo? Beleza. Vou explicar, pessoal. Vamos lá. Como é que funciona o sequenciador? Quando for TS Max foi simples, né, pessoal? Query sequenciador, eu sempre seleciono o máximo, né, do campo ID que eu passei da tabela. Beleza? Então o result é query sequenciador field by name pontas integer, né? Então nesse caso aqui é um result diferente. Se não, o que acontece? O que eu faço primeiramente? Eu vou lá na tabela sequenciadores, procuro se existe registro, né, para minha tabela. Vou lá procurar aqui, por exemplo, nos sequenciadores, vou procurar aqui se tem, por exemplo, clientes, um exemplo, né? Clientes e o ID 50, um exemplo. Vou procurar isso lá. Eu estou procurando aqui, ó. Selecione o campo, que é o ID, né, from sequenciadores, onde a tabela foi igual a cota de str de p tabela, que vai chegar lá o tabela clientes. Se ele foi vazio, não achou, o que eu vou fazer? Vou fazer o comando, vou fazer o seguinte comando aqui, ó. Esse é o comando que vai rodar lá, ó. Insert de sequenciadores, tabela ID, select, cota de str de tabela, vai me retornar isso aqui, ó. Clientes, max de p campo. Max de p campo é o código ID mais 1, né? From clientes. Ele vai fazer isso aqui para mim lá, certo? Vamos ver aqui. Executou. O que ele me colocou lá? F5 aqui para dar um refresh. 265. Né? Ele já inseriu para mim, né, um registro lá nesses sequenciadores com o código da tabela mais 1, né, que eu pedi, né? E aqui, né, quando ele não achou, né, obviamente ele já inseriu para mim lá. Aí quando ele achou, o que ele fez? Ele só incrementou mais 1 para mim, né, para subir isso aqui, para que na hora que eu viesse aqui embaixo e selecionar novamente, ele me selecionar já com o valor correto, sem precisar somar mais 1 nem nada. Então aqui eu já insiro com mais 1 e aqui eu seleciono, né, o campo igual a campo mais 1. Na verdade eu fiz o update, né? Fiz o update, você tem mais 1 e meu select aqui embaixo pegou o valor real da consulta. Beleza? Então assim, é um SQLzinho com a lógicazinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta falar comigo aí que a gente já faz. Então vamos mudar aqui então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui oficial, né? Vamos mudar aqui no nosso DM clientes aqui para a gente usar, em vez de max, se tiver tabela muito grande, cara, esse max aí, eu vou falar para você, ele quebra as pernas da gente, tá? Fica muito pesado, apesar de ser campo primário, né? Às vezes não fica não, mas eu prefiro usar aqui, ó, TG sequencial.
TS sequencial. Beleza? Beleza, né? Então, se isso é padrão, TS sequencial, né, que a gente vai usar a partir de agora, então eu vou botar lá na minha função que ele é o padrão para me economizar código aqui, né, pessoal? Vamos falar que o padrão desse cara aqui é TS sequencial. Sequencial. Vamos falar que é sequencial. Sequencial. Beleza? Vamos lá ver como é que vai se comportar agora. Vou inserir um cliente novo. Clientes, inserir, Ederson Selvati, rua A, F10 salvar, confirma assim. Opa. Unknown campo em field list. Opa. Onde que ele viu o campo que deu errado aqui, pessoal? Acho que foi aqui, né? Tá no meu DM sequenciador, né? Com Alex de Max de P campo. Não é isso aqui. Opa. ID, rapaz. Foram os sequenciadores. Viajei aqui. Tabela ID. Eu viajando novamente aqui, ó. 7. Eu passei o campo lá. Eu sei que é o ID, né? Mas na verdade de sequenciadores é o ID. O update de sequenciadores 7. ID igual ID mais 1, né? Que é da sequenciadores. O campo é ID. Então não é o que vem aqui, né? Aqui só no meu select from max aqui que eu preciso saber de qual campo que eu quero, né? E aqui também no insert, né? Max de P campo. Perfeito. É isso aí. ID mais 1. Select ID. From sequenciadores. Onde a tabela for isso. Agora sim. Vamos lá, pessoal. Cadastro clientes. Vamos lá. Inserir um novo aqui. Ederson Selvati. Rua X. F10. Salvar. Beleza lá. Já pegou 265. E automaticamente para a gente aqui foi inserido um registro na tabela clientes. De sequenciadores, né? Da tabela clientes. Inserir mais um. F5 inserir. José. Rua. F10. Assim. 266. José. Beleza, pessoal? Então, assim, temos já agora nosso próprio sequenciador controlado. Com isso, independe de sequenciador de banco de dados, independe do tipo, se é generator de Firebird, se é autoincremento de MySQL, se é sequence de Postgres, se é campo do SQL Server, do Oracle. Não, então, assim, isso aqui já me economizou para qualquer banco de dados. Se a gente quiser migrar esse software aqui para Firebird agora, já estou mais tranquilo, porque eu já não tenho mais dependência de qualquer regra do banco de dados aqui, né? Então já fica bem bacana. Beleza? Então acertamos aqui o nosso sequenciador. Opa, alguém me desconectou de algum lugar aí. Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente tem que melhorar aqui mais ainda nesse cadastro para que a gente possa tocar adiante, né? Nos próximos formulários. Bom, uma coisa que a gente pode ver aqui é o seguinte. Observe que os títulos das colunas do grid, se vocês observarem, eles estão aqui, né? O nome do campo. E isso é estranho, né? Isso é esquisito, né, pessoal? A gente. O nome do campo, às vezes tem nome underline CLI, ender underline CLI. Então, assim, a gente às vezes fica fica esquisito para o usuário, né? O usuário ver isso. Então tem que ser uma coisa formatada legal. Então são duas formas de se fazer isso. Uma, o grid, ele tem a propriedade, se não me engano, é columns, deixa eu ver. Columns. Né? A gente pode, por exemplo, num grid, criar todas as colunas que eu quero que sejam exibidas ali. Né? Todas as colunas que sejam exibidas aqui, eu posso criar uma, duas, três. Posso falar para ela, para essa coluna aqui, que vai ser o field name, vai ser o ID. Né? E o caption dele tem o title, acho que é caption, né? Button style, wires, field name, title, aqui é o title na verdade. O ID, beleza. Vou pôr aqui code cliente. Ok? O outro vai ser o quê? Nome do cliente. Certo? E o field name aqui que vai aparecer ali, o field name vai aparecer o nome CLI, né? E o terceiro field é o ender.cli e o caption endereço. Endereço. Beleza? Vamos ver como é que vai ficar isso lá agora? Essa é uma das formas de se fazer isso, pessoal. Da qual a gente não prefere. Tá vendo? Ó, observe.
Ó, código do cliente, nome do cliente, endereço. Perfeito, formatei o campo aí, né? Ficou bem mais vistoso agora, né? Ficou bem melhor, né, para o cliente entender. A segunda forma de se fazer, vou remover isso aqui, tá? São essas colunas todas aqui. A segunda forma de se fazer é usando aqui no nosso UDM clientes, por exemplo, no nosso query clientes, a gente adicionar os campos aqui no Fields Editor. A gente vem aqui no Fields Editor, vamos mandar aqui o add Fields. Bom, aqui ele está chorando uma conexão, né? Porque precisa fazer uma conexão com o banco de dados para ele poder, né, trazer os campos para a gente. Posso vir um connection? Eu não posso trazer o connection via tempo de projeto porque ele está aqui. Tem que abrir o formulário do DM aqui, né? Setar o connection aqui. Aí sim, Fields Editor. O Fields Editor, peraí que ele não está achando o libmysql.dll. Então vamos ver aqui no DM porque ele não está achando. Então, possivelmente na pasta do programa que ele está procurando isso, né? Ou então no diretório do Windows. Vou pegar aqui. Fontes. Opa, desculpa aí. OneDrive. Projeto. Treinamento. Beleza? Aula 6. A gente tem aqui o Win32. Debug. Deixa eu ver se ele vai conseguir pegar na pasta do aplicativo mesmo. Vamos ver aqui. Ctrl V. Isso dá. Connected True. Foi não. Então ele vai ter que achar no diretório do Windows. Windows syswow. syswow 64. Vamos colar ela aí. libmysql DLL. Connected. Beleza. O usuário aqui que deu zebra, tá? Eu tenho um usuário aqui, treinamento. Só pra gente fazer um teste aqui. Treinamento. Teste. Ok. Conectou com sucesso. Então, beleza. Tá aqui. Login prompt está falso, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui no DM clientes. Fields editor. Adiciona os campos. Query clientes, o texto não pode ser vazio. Então, vamos lá. Propriedade SQL, ok? Ele não sabe quem ele vai trazer, então ele me deu aquela mensagem. Select asterisk from clients where ID igual a 0. Ou seja, não vai trazer nada, vai me trazer só os dados dos clientes, entendeu? Vai me trazer só os campos da tabela clientes, na verdade, aqui. Não vai me trazer nada aquele SQL. Então, beleza, pessoal. Ó, me trouxe aqui o ID, o nome CLI e o ender CLI. Então, são os três campos dessa query. Então, a gente pode vir aqui, tem diversas propriedades aqui, ó. Display label, é o que eu quero. Code cliente. Vamos lá. Display label, nome do cliente. Display label, endereço. Vamos usar redundância aqui, não. Se estou no cadastro cliente, então preciso falar que é nome do cliente, né? Nome, né? Beleza. ID, nome CLI, ender CLI. Beleza, então esses campos estão persistidos. A gente persistiu os campos nesse controle. Com os campos persistidos, né, a gente tem diversas outras informações. Por exemplo, nome CLI. Nome CLI ele é requerido? Eu não posso fazer um cadastro sem informar o nome de cliente. Posso? Não faz sentido, né? Endereço? Hoje em dia com as emissões de NFE, NFCE é muito importante. Então o endereço também é requerido. O ID, ele é requerido aqui também. Só que é o seguinte, eu estou preenchendo ele lá no before post, lembram? Pegando o sequenciador para ele. Posso deixar requerido. Em alguma situação aí que passa batido de alguém conseguir apagar por alguma razão o ID lá, que o campo está bloqueado, não sei se vai conseguir, mas é bom deixar ele como ID aqui. Se você não for colocar valor, se você fosse colocar valor, aí teria mesmo realmente que ser requerido. Mas todos os nossos três cadastros aqui são requeridos, ok? Então vamos lá. Então com isso, ID, nome CLI, ender CLI. Vejam que o grid não tem nenhuma coluna. Observe que agora, quando eu puxar o grid novamente, ele já vai trazer para mim, né? Já me trouxe já pré-definido os campos com seus respectivos labels em cima lá, entendeu? Então é bem legal isso aí também, né? Apesar de que a persistência de fields aqui não é uma coisa muito bacana, né? Porque acontece o seguinte, o que pode acontecer? Mas a gente usa hoje, tá?
o que pode acontecer é o seguinte. Vou migrar isso aqui, um exemplo, nesse banco de dados amanhã. O ID aqui, no caso do Query Clients, foi detectado como um integer field. A maioria deles, sim, né? Vai ser igual, o string, né? A gente tem muito problema com campo tipo blob, campo tipo data, às vezes costuma dar uma diferença, e campos de valores numéricos, decimais. A cada engine de dados, às vezes, acaba tendo um tipo diferente. Com isso, a gente acaba tendo dor de cabeça. Mas, como eu não migrei de banco de dados ainda na tecnologia que a gente usa, é, tem servido dessa forma. Mas se acontecer, a gente tem umas ferramentas que chama Refind do Delphi, que pode passar em todas as classes mudando determinados tipos para outros tipos. Então, assim, isso aqui costuma dar uma dorzinha de cabeça. Mas em vias normais, se a sua ideia não é migrar de banco de dados, esse uso da persistência aqui vai ajudar bastante. Vai economizar bastante para vocês aí. Além de dar condições também de vocês poderem mudar diversos parâmetros aqui da propriedade do campo. Ok? Display read, máscara de edição, para valores, por exemplo, CEP, por exemplo, você pode colocar máscara de CEP, telefones pode colocar máscara de CEP, beleza? E tudo isso também, sem eu colocar aqui, posso fazer via código, pessoal. Tudo isso aqui eu posso fazer via código. Posso, depois que eu abrir, por exemplo, a consulta, no after open dessa consulta aqui, por exemplo, da query, eu passar em todos os campos, mapeando eles, sem precisar persistir eles aqui. Também é uma abordagem, né? Ou seja, eu vou tirar fora aqui, né? Eu vou no evento after open dessa query aqui, after open. Depois de abrir, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Dataset.field by name id ponto display label code cliente id nome clear nome, opa, já que aqui já está falando redundância, né? Código, nome, ender clear, endereço. Então, ou seja, isso aqui agora continua limitado à sua classe base lá de acesso a dados, tá? Não tem nada na interface. Essa abordagem do grid aqui, a gente usou a abordagem de interface. Aquela do DM Clients que eu mostrei no Fields editor aqui, né? E essa que eu acabei de fazer é dentro das classes de acesso a dados. Perfeitamente, bem mais abstrato, né? Do que você colocar na interface. Ou seja, a interface continua limpa, sem dependência de nada dela. Ou seja, eu posso amanhã chegar a mudar essa interface toda, simplesmente colocando os controles que eu tenho na tela e usando aqueles métodos que a gente precisa aqui, né? No caso que a gente viu aqui do clientes, né? Usando simplesmente esses métodos aqui para poder fazer uma interface nova funcionar. Beleza? Vamos testar aqui agora? Cadastro os clientes, código, nome e endereço. Ok? Observe que veio tudo certinho como queríamos, né? Ó, endereço de teste. Vamos lá para vocês verem, ó. Eu tá pegando daqui a informação. Cadastro os clientes, endereço de teste. Beleza? Então, abordagem muito bacana também de trabalhar, para a gente trabalhar com os campos. Então, pessoal, deixa eu ver quanto tempo está dando nossa aula hoje aqui, porque eu não vou alongar muito não, né? Porque hoje é uma aula menor, que hoje está bastante serviço. Nós vimos hoje aqui como, né, deixar o mais abstrato possível aí as informações dos nossos cadastros, né, para que na interface lá na dianteira, lá na frente, a gente, né, tenha o mínimo de código possível. O trabalho inicial é maior, mas o resultado a partir daí, né, é bem mais assim aproveitável. A gente aproveita muito mais nosso tempo na hora de fazer isso, beleza? Como vocês viram, fizemos um CRUD de uma tabela e a gente gastou tudo isso aqui. Podia gastar mais, podíamos abstrair ainda mais, criar um factor de conexão, factor para criar essas classes todas aqui, abstrair ainda mais, usar interfaces, né? Deixar o menos acoplado possível, né? Tudo isso deixar o menos acoplado possível, né? Para poder ter um código legal lá na frente. Mas na próxima aula a gente vai tentar já fazer um novo cadastro. Vou começar aqui então, pessoal, só criando uma nova tabela aqui já, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. Já vou deixar a tabela pronta, a tabela de estados, né? Sigla e nome. A sigla é char, né, pessoal?
tamanho de 2, MG, RJ, né? Aquela coisa. E nome vai ser varchar 50 caracteres. Tabela estados. Beleza? Salvar. Pronto, já tem uma tabela de estados aí. Próxima aula a gente vai ver como é que a gente vai fazer o CRUD para essa tabela de estados e o quão mais fácil vai ser a partir daí. Beleza? Espero que tenham gostado, pessoal. Grande abraço e até breve.